Na quarta carta, Grodeck mergulha ainda mais fundo na natureza do isso, essa força misteriosa que nos move, nos guia e nos escapa. Com humor afiado e uma sinceridade desconcertante, ele desmonta certezas e nos convida a olhar para dentro, onde mora o verdadeiro desconhecido. Se você está pronto para rir, refletir e se confrontar com o que há de mais humano, essa carta é um portal. Leia com o coração aberto e prepare-se para não sair igual. Carta 4. Minha querida amiga, você tem razão. Minha intenção era falar-lhe sobre o amor materno e acabei falando do ódio materno. Mas é que o amor e o ódio estão sempre presentes, juntos. Um é a consequência do outro. É pelo fato de sempre se falar do amor materno, a respeito do qual todo mundo acha que sabe tudo, que preferi, desta vez, começar pela outra ponta da meada. Além disso, não estou convencido de que você tenha se relacionado com o amor materno de outro modo, que não por tê-lo experimentado e escutado, ou por ter pronunciado algumas palavras líricas ou trágicas a respeito. O amor materno é evidente, é um a priori enraizado na mulher. Trata-se nela de um sentimento sagrado, inato. Tudo isso talvez seja verdade, mas eu me surpreenderia se a natureza se baseasse, sem mais, em sentimentos femininos, ou apenas se servisse de sensações que nós, humanos, qualificamos de sagradas. Examinando as coisas mais atentamente, é possível descobrir, se não todas, pelo menos algumas das origens desse sentimento original. Essas fontes parecem ter bem poucas relações com o popular instinto de reprodução. Vamos então deixar de lado tudo o que já foi dito sobre o amor materno e observar aquilo que acontece entre esses dois seres, a mãe e o filho. Temos de início o momento da concepção, a lembrança consciente ou inconsciente de um instante de êxtase. Pois sem essa sensação verdadeiramente celeste porque, afinal, a crença na beatitude e no reino dos céus está ligada a ela, não há concepção. Você não está se convencendo com aquilo que eu estou dizendo e deve estar pensando em 1001 experiências do leito conjugal execrado, em estupros, em fecundações em estado de inconsciência. Mas tudo isso vem apenas provar que o consciente não precisa participar dessa embriaguez. Para o isso, para o inconsciente, esses casos não provam nada. Para poder estabelecer a existência dessas sensações, será preciso recorrer aos órgãos através dos quais elas se expressam, aos órgãos da volúpia femínea. E você se surpreenderia ao constatar a que ponto as paredes da vagina, ou seus lábios, o clitóris ou o mamilo estão pouco se preocupando com a eventual aversão experimentada pelo consciente. Eles respondem, a seu modo, aos esfregamentos, à excitação apropriada, e pouco lhes importa que o ato sexual seja ou não agradável para o ser pensante. Pergunte aos médicos de mulheres, aos juízes, aos delinquentes. Vai ver como confirmarão o que estou dizendo. Talvez consiga também uma resposta sincera de mulheres que conceberam, sem volúpia, vítimas de violação
ou das quais alguém abusou enquanto não tinham consciência de si mesmas. Mas para conseguir essas respostas, você teria de saber perguntar, ou melhor, saber como ganhar a confiança delas. É somente quando o ser humano está convencido da total falta de desprezo de seu interlocutor, da seriedade com que este observa o mandamento "não julgarás", que ele abre as portas de sua alma. Ou então consiga que essas presas frígidas da luxúria masculina lhe contem seus sonhos. O sonho é a linguagem do inconsciente, e neles é possível ler muita coisa. O mais simples seria você se questionar a si mesmo honestamente, conforme é seu hábito. Será que você nunca percebeu no homem que você ama uma incapacidade temporária em conseguir uma ereção? Quando ele está pensando em você, ele dispõe de uma virilidade tão poderosa que sente um desejo carnal. E de repente, quando se aproxima de você, todo esse esplendor se recolhe molemente. Curioso fenômeno. Significa que o homem é capaz de amar milhares de vezes, nas circunstâncias mais extraordinárias, mas que de modo algum consegue ter uma ereção na presença de uma mulher que pretende impedi-lo de ter uma ereção. Essa é uma das armas mais ocultas da mulher. Uma arma que ela utiliza sem hesitação, quando quer humilhar o homem. Ou melhor, o inconsciente da mulher se serve dessa arma. Pelo menos é o que eu imagino, pois não quero acreditar que uma mulher seja conscientemente capaz de uma malvadeza dessa. Me parece mais provável, aliás, que a utilização desse fluido destinado a enfraquecer o homem só pode ser produzido com a ajuda de fenômenos inconscientes que se produzem no organismo da mulher. Seja como for, é absolutamente impossível que um homem possa abusar de uma mulher se de algum modo ela não estiver de acordo. Nesse caso, você faria bem em não confiar na frigidez da mulher, atribuindo-a a seu desejo de vingança e à incrível malícia de seu caráter. Você nunca sonhou que estava sendo violada? Não diga que não de imediato, porque eu não acreditaria. Será que você não tem medo como tantas outras mulheres, e exatamente as que se dizem frígidas, de passear num bosque ou de andar pelas ruas numa noite escura? Eu já lhe disse antes, o medo, a angústia são a manifestação de um desejo. Receio de ser violada é desejo de ser violada. Claro, conhecendo-a como a conheço, você não precisa ir olhar embaixo da cama ou dentro do armário. Mas quantas mulheres fazem isso, sempre com o temor e o desejo de descobrir um homem suficientemente forte a ponto de não temer a justiça? Você sem dúvida conhece a história daquela mulher que, descobrindo um homem sob a cama, exclamou: "Finalmente, há 20 anos que eu esperava." E como é significativo que se pense nesse homem como alguém com uma faca reluzente, faca que deve ser enfiada na vagina. Claro, agora você está acima de tudo isso. Mas você já foi jovem, pense bem. Vai acabar se lembrando do momento. Que estou dizendo? Do momento? Vai acabar se lembrando de toda uma série de momentos em que você se arrepiava ouvindo passos atrás de você, em que você acordou de repente num hotel pensando: será que fechei direito a porta? Em que você se enfiou tremendo sobre as cobertas e tremendo porque precisava resfriar o fogo que a estava consumindo por dentro. Você nunca lutou com seu amante, fazendo de conta que estava sendo violada? Não? Ah, boba, você que se privou dessas brincadeiras do amor e bobagem, ter pensado que eu iria pensar mal de você por isso. Mas creio apenas que você tem uma péssima memória e na verdade está fugindo covardemente do conhecimento que tem de si mesma.
É impossível que uma mulher não deseje essa suprema prova de amor, quase a única, se poderia dizer. Ser bela, sedutora, a ponto de fazer o homem esquecer todo o resto e só pensar em amar. Todas querem isso, e aquela que negar está se enganando ou então mentindo conscientemente. E se posso lhe dar um conselho, procure reanimar um pouco em você essa fantasia. Não é muito bom brincar de esconde-esconde consigo mesma. Feche os olhos e abandone-se a seus sonhos, sem preconceitos ou segundo as intenções. Em poucos segundos, você se sentirá arrebatada pelas imagens do sonho. Você mal se atreverá a continuar pensando, respirando. Preste atenção nos galhos secos que estão estalando. Estão pulando sobre você. Mãos apertam sua garganta. Você cai. Estão rasgando sua roupa e esse medo atroz. Tente agora ver o homem que está sobre você. É grande, pequeno, moreno, loiro, barbudo, imberbe. Esse nome encantador. Claro, claro. Eu sabia que você o conhecia. Você o viu ontem, anteontem, há anos atrás, na rua, no trem, montando a cavalo ou dançando. E aquele nome que lhe atravessou a mente a faz tremer. É que você nunca pensou que aquele homem pudesse despertar em você instintos tão baixos. Ele lhe era indiferente? Você o abomina? Ele é repugnante? Ouça bem. Seu isso está gargalhando, está tirando o seu pelo. Não, não se levante. Não procure nem seu relógio, nem seu molho de chaves. Sonhe, sonhe. Sonhe com seu martírio, com sua vergonha. Pense na criança dentro de você, no tribunal e no seu encontro com o criminoso na presença do juiz vestido de preto. Pense na tortura de saber que você desejou aquilo que ele fez e pelo que ele está pagando agora. Horrível, inconcebível e tão apaixonante. Uma outra imagem. A criança nasce. Você está trabalhando. As agulhas lhe machucam as mãos enquanto a criança, despreocupada, brinca a seus pés. E você fica pensando como vai fazer para alimentá-la. Indigência, privação, cansaço. Mas eis que chega o príncipe encantado, o generoso, o delicado, essa pessoa estranhamente bondosa. Ele a ama, você o ama, mas você renuncia a ele. Veja como o isso escarnece de seu nobre gesto. Mais uma imagem. A criança se desenvolve em seu seio, e com ela, a angústia do que vai ser o nascimento dela. Pense no modo como você a estrangulará, jogando-a sobre o rio. E nesse caso, é você que se verá diante daqueles sombrios juízes. Você, a assassina. E de repente abrem-se as portas do universo dos contos e das fábulas. Fazem uma fogueira. A infanticida é amarrada ao poste. E as chamas começam a lamber-lhe os pés. Ouço que o isso está lhe murmurando. Ele está lhe mostrando o poste e as línguas de fogo. Ele lhe diz sussurrando a quem pertencem esses pés que estão ligando o mais profundo do seu ser àquelas chamas. Não é a sua mãe que está falando? O inconsciente é cheio de mistérios, anjos e demônios. Neles estão lado a lado. Vamos falar um pouco sobre o estado de inconsciência. Se tiver a ocasião, preste atenção numa crise de histeria. Isso lhe dirá muita coisa sobre a maneira pela qual um grande número de pessoas dão um jeito para perder a consciência, a fim de experimentar sensações voluptuosas. Claro, é um processo bobo, mas é que a hipocrisia é mesmo estúpida. Ou então, vá até uma clínica cirúrgica, assista a algumas anestesias. Vai perceber e ouvir como o ser humano é capaz de gozar, mesmo em estado de inconsciência. E também preste atenção aos sonhos. Os sonhos dos seres humanos são extraordinários intérpretes da alma. Vamos fazer uma recapitulação. Creio que uma das fontes do amor materno
é o gozo sentido no momento da concepção. Vou passar por cima, sem querer diminuir sua importância, de toda uma série de sentimentos confusos, como o desejo pelo homem recaindo na criança, o orgulho pelo desempenho, por mais curioso que isso possa parecer diante de nossa alta inteligência. Nos sentimos vaidosos por coisas que, como a concepção, são produto do isso, ou daquilo que consideramos como uma obra nobre, e da qual tampouco somos os autores, como a beleza, as riquezas herdadas, os grandes dons do espírito. Em todo caso, a mulher sente-se orgulhosa de ter criado, durante uma noite e com um trabalho divertido, um ser vivo. Não vou dizer nada sobre o modo pelo qual a admiração e a inveja dos outros concorrem para a formação do amor materno, nem como o sentimento do ser, responsável do modo exclusivo por um ser vivo, pois a mulher gosta de acreditar na exclusividade de sua responsabilidade quando tudo dá certo, embora acredite nisso com menos convicção, e coagida pela consciência de culpa quando tudo vai mal. Com esse sentimento, portanto, aumenta a ternura pela criança, que vai chegar, ou como a ideia de proteger um pequenino ser incapaz, de alimentá-lo com seu próprio sangue, uma das frases favoritas usadas mais tarde com os filhos, e nas quais a mulher finge acreditar, mesmo sabendo como são falsas, dá à mãe a impressão de uma certa semelhança com Deus, e, em consequência disso, lhe inculca a noção de existência de uma pia analogia entre ela e a mãe do Filho de Deus. Prefiro chamar sua atenção para um fato simples e aparentemente sem importância: o fato de o corpo feminino possuir um espaço vazio e oco, a ser preenchido pela gravidez, pela criança. Mesmo que você não consiga imaginar bem como a sensação de vazio pode ser angustiante e que sensação de bem-estar pode ser proporcionada pela sensação de estar com a barriga cheia, mesmo assim, você pode fazer uma ideia da sensação que a mulher tem com a gravidez. Uma certa ideia que seja é que, em relação aos órgãos contidos no abdômen da mulher, não se trata apenas de uma sensação de vazio. Acima de tudo, e isso desde a infância, trata-se de uma eterna sensação de imperfeição, que, às vezes mais, às vezes menos, fere a mulher em seu amor próprio. Numa época qualquer de sua vida, mas desde cedo, em consequência de observações pessoais ou de um outro modo, a menina percebe que lhe falta alguma coisa que o homem, o menino, tem. De passagem, não é surpreendente que ninguém saiba quando e como a criança aprende a reconhecer a diferença dos sexos? Mesmo que essa descoberta seria possível dizer, o acontecimento mais importante da vida humana? Essa menina, como estava dizendo, percebe a ausência, nela, de um dos componentes do ser humano e interpreta isso como uma falha em sua natureza. Estranhas associações de ideias estão ligadas a isso. Podemos voltar a falar disso, mas todas trazem a marca da vergonha e de um sentimento de culpa. No começo, ainda existe a esperança de que essa falha será consertada por alguma coisa que ainda irá crescer. Existe a sensação de que se está apenas momentaneamente no prato da balança que está embaixo, mas essa esperança não se realiza. Permanece apenas o sentimento de culpa, cujo motivo parece cada vez mais inexplicável, e uma vaga nostalgia, dois sintomas não muito claros, mas de uma força cada vez maior. A vida profunda da mulher será afetada durante muito tempo por isso, como se tratasse de um tormento sempre presente. Depois vem o momento da concepção, o esplendor da saciedade, o desaparecimento do vazio, da devorante inveja, da vergonha. A seguir, reaparece a esperança de que, em seu corpo,
Está crescendo uma nova parte de seu ser, isto é, a criança que ela não terá aquela falha, a criança que se tornará um menino. Na verdade, não há prova alguma de que a mulher grávida prefira dar à luz a um menino. Se estudássemos os casos em que a preferência é por uma menina, ficaríamos sabendo muito sobre essas mães, mas também veríamos confirmada a regra geral segundo a qual a mãe deseja sobretudo um menino. Se lhe conto agora uma experiência pessoal, é que um detalhe acessório me parece característico e fará com que você sem dúvida morra de rir, desse riso alegre, divino, que saúda a vinda do cômico, capaz de expressar uma verdade profunda. Um dia, perguntei às mulheres e moças que conhecia. Elas não eram, claro, mais que umas 20. Se desejavam um menino ou uma menina. Todas responderam, um menino. Mas há uma coisa engraçada nisso. Perguntei então com que idade elas estavam imaginando esse menino e o que elas imaginavam que ele estava fazendo naquele momento. Com exceção de 3, todas me deram a mesma resposta. 2 anos, deitado no trocador, com um jato jorrando despreocupado por entre as pernas, formando um arco orgulhoso. Das dissidentes, uma aludiu aos primeiros passos, a segunda imaginava-o brincando com um carneiro, e a terceira pensava nele com 3 anos, em pé e urinando. Você deve ter compreendido, não, minha querida amiga? Tivemos aí a possibilidade de olhar por um momento, bem fundo, dentro do ser humano, a possibilidade de perceber, no meio de uma risada, seus motivos interiores. Não se esqueça disso, é o que lhe peço. E pense se não seria adequado ir adiante com a pesquisa e, com isso, somar outros dados ao nosso conhecimento. A gênese da criança no abdômen, seu crescimento e seu aumento de peso impõe-se ainda de um outro modo à alma feminina. Vem sobrepor-se a hábitos fortemente enraizados e utilizam, para ligar a mãe à criança, gostos que, a partir das camadas ocultas do inconsciente, dominam o coração e a vida do ser humano. Você não deve ter deixado de observar que a criança, reinando do alto de seu pinico, não entrega de imediato aquilo que o adulto, para quem essa ocupação não é tão deliciosa assim, está lhe pedindo. Primeiro suavemente e depois insistindo de um modo cada vez mais energético. Se você vê algum interesse, o que sem dúvida pode ser tomado como um interesse bastante estranho, em observar de perto essa tendência para a constipação voluntária, que muito frequentemente torna-se um hábito para o resto da vida, peço que se lembre que no interior do abdômen perdem-se, perto do reto e da bexiga, nervos muito finos e sensíveis, cuja ação consiste em fazer surgir certas vontades e que podem ser despertados pela excitação. Depois você se lembrará que frequentemente acontece de as crianças, enquanto estão brincando ou estudando, se remexerem em suas cadeiras. Talvez você mesma tenha feito isso durante sua inocente infância. Mexerem as pernas, esfregarem as pernas até que aquelas inevitáveis palavras da mãe acabem por ecoar. João ou Rosa, vá ao banheiro. Será que o garotinho ou a garotinha se abandonam às suas brincadeiras e jogos, como quer a mãe com base em uma de suas próprias tendências há muito reprimidas? Ou então será que eles estão demasiado absortos em seus deveres? Não. É a volúpia que cria esses estados, uma estranha forma de autossatisfação, praticada desde a infância e desenvolvida mais tarde até a perfeição, através da constipação. Salvo que então, e infelizmente, o organismo não responde mais à volúpia, mas sim, junto com a sensação de culpa da masturbação, produz dores, vertigens, dores de barriga, ou seja qual for o nome das 1000 sequelas possíveis do hábito de manter uma constante pressão sobre os nervos genitais. Sim,
E depois você pode pensar nas pessoas que têm o hábito de sair de casa sem ter evacuado antes e que depois, com vontade, travam na rua lutas penosas, sem nem mesmo darem-se conta das delícias que elas representam. É preciso observar a regularidade e a total inutilidade dessas lutas entre o ser humano e seu posterior para concluir que, nesse caso, o inconsciente está praticando um inocente onanismo. Pois bem, minha estimada amiga, a gravidez pertence a esse tipo de masturbação, só que muito mais forte, pois, nesse caso, o pecado fica envolto numa auréola de santidade. Mas por mais santificada que seja a maternidade, isso não impede que o útero grávido excite seus nervos e produza uma sensação de volúpia. Você acha que essa volúpia deve ser registrada pelo consciente? Errado. Tudo bem, essa pode ser sua opinião, mas permita que eu ria dela. E dado que chegamos a esse tema espinhoso da volúpia secreta, inconsciente, nunca claramente definida, vou me permitir falar do que representam, para a mãe, os movimentos da criança. Também o poeta se interessou por esse tema. Revestiu-o de rosas e delicadamente perfumou-o. Na verdade, essa sensação, depois que teve retirada a aura de sublimação que a envolve, não é nada diferente daquela que geralmente se produz quando alguma coisa se mexe no ventre da mulher. É a mesma sensação que o homem produz nela, só que ela está livre de toda ideia de pecado. Ela se vê, antes, levada às nuvens, ao invés de ser censurada. Você não tem vergonha? Você pode estar dizendo. Não, não tenho, minha cara. Tenho tão pouca vergonha que devolvo a pergunta a você. Você não se sente esmagada de dor e vergonha, pensando naquele ser humano que jogou na lama o bem mais precioso da vida, a união entre o homem e a mulher? Pense, nem que seja por um minuto, no que representa essa volúpia a dois. É a ela que se deve o casamento, a família, o Estado. Ela que fundou a casa e a cidade. Faz do nada surgir a ciência, a arte e a religião. Foi ela que fez tudo, 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 tudo. Tudo aquilo que hoje você respeita. Será que você ainda se atreve, depois de tudo isso, a achar que é sacrílega a comparação entre o enlace amoroso e os movimentos da criança? Não, você é compreensiva demais para persistir em me querer mal, por ter usado sem pensar termos proscritos pela hipocrisia de uma professorinha piegas. E você consentirá em me seguir ainda mais longe e em admitir uma afirmação ainda mais severamente desaprovada pelo coração e pela civilização, a de que o parto é um ato de suprema volúpia, capaz de produzir uma impressão que permanece sob a forma de ternura pela criança, sob a forma de amor materno. A menos que sua boa vontade não chegue a esse ponto. É verdade que essa afirmação está em contradição com todas as experiências, com a experiência de séculos. No entanto, um fato que julgo fundamental e que constitui um ponto de partida não a contradiz. É que não para de nascer criança e, por conseguinte, todos esses temores, todos esses sofrimentos com que nos massacram os ouvidos desde tempos imemoriais, não são suficientemente fortes a ponto de impedir que o desejo os supere, ou qualquer outra sensação de volúpia. Você já presenciou um parto? Há em todo parto um fato estranho. A parturiente geme, grita, mas seu rosto está sempre vermelho, febrilmente superexcitado, e seus olhos têm esse brilho extraordinário, que nenhum homem esquece quando foi ele que o provocou numa mulher. É um tipo especial de olhar, um olhar curiosamente velado, que expressa embriaguez. E o que há de tão notável, de tão incrível, no fato de a dor ser uma volúpia, uma suprema volúpia? Somente os que farejam por toda a parte a perfeição e prazeres antinaturais não sabem ou fingem ignorar
que a grande volúpia se faz acompanhar pela dor. Portanto, livre-se dessa impressão que lhe foi comunicada pelas lamentações das mulheres que sentem falta das crianças e dos contos ridículos das comadres invejosas. Tente ser honesta. A galinha também cacareja quando põe um ovo, mas o galo não se importa com isso e se apressa a cavalgar outra vez a galinha, cujo horror diante das dores que o ato de pôr ovos provoca acaba se traduzindo de modo surpreendente por uma completa submissão amorosa aos desejos do Senhor e mestre do galinheiro. A vagina da mulher é um moloque insaciável, onde anda, portanto, essa vagina que se contentaria com ter em si um pequeno membro do tamanho de um dedo, quando pode dispor de outro, grosso como o braço de uma criança. A imaginação da mulher trabalha com instrumentos poderosos. Sempre foi e sempre será assim. Quanto mais grosso for o membro, maior será o êxtase. Durante o parto, a criança bate com seu grosso crânio contra o orifício vaginal. Cede do prazer na mulher, exatamente como um membro de um homem. Trata-se dos mesmos movimentos de vai e vem, de um lado para outro. Trata-se da mesma dureza, da mesma violência. Claro que esse supremo ato sexual faz sofrer, e claro que por isso ele é inesquecível e constantemente procurado. É o auge de todos os prazeres femininos. Se o parto é de fato um ato de volúpia, por que o momento das dores é descrito como de um sofrimento sem paralelo? Não sei responder a essa pergunta. Pergunte às mulheres. Posso, porém, afirmar ter encontrado, aqui e ali, mães que me confessaram. Apesar das dores, ou talvez por causa delas, o nascimento de meu filho foi a mais linda impressão de minha vida. Talvez se possa supor que a mulher, sempre obrigada a dissimular, é incapaz de falar de modo franco sobre suas sensações porque lhe inculcaram, por toda a vida, o horror ao pecado. Mas nunca se conseguirá descobrir inteiramente a origem dessa identificação entre o desejo sexual e o pecado. É possível acompanhar certos encadeamentos de ideias através do labirinto desse difícil problema. Assim, me parece natural que alguém, a quem sempre se ensinou, se necessário com a ajuda da religião, que o parto é uma coisa terrível, perigosa, dolorosa, continue a acreditar nisso, mesmo que sua própria experiência seja diversa. Está claro para mim que grande parte desses contos horríveis foram inventados para impedir as moças de terem relações extraconjugais. A inveja das que não dão à luz, especialmente a inveja da mãe em relação à filha, diante daquilo que para ela, mãe, pertence apenas ao passado, também é responsável por essa situação. O desejo de intimidar o homem, e não deve ele então ter ciência do que ele mesmo inflige à sua bem-amada, do sacrifício dela, de seu heroísmo? O fato de se deixar ele apanhar nas malhas dessa comédia, e de tirano malvado que era, tornar-se, pelo menos por algum tempo, pai amoroso, também deve concorrer com sua parte para a mesma coisa. De modo particular, a necessidade interior de sentir-se grande, nobre, de sentir-se mãe, conduz ao exagero, leva a mentir. E mentir é pecado. Enfim, a imagem da mãe surge das trevas do inconsciente, pois não há desejo ou volúpia que não se deixem penetrar pela nostalgia de se ver novamente no seio da mãe, que não amadureçam e se envenenem com a vontade de unir-se sexualmente à mãe. Incesto, o crime supremo. Não é o suficiente para sentir-se em estado de pecado? Mas no que exatamente essas razões misteriosas nos dizem respeito agora? Gostaria de convencê-la de que a natureza não se detém diante dos nobres sentimentos de uma mãe. A natureza não acredita que uma mulher qualquer, simplesmente por ser mãe, possa tornar-se um ser adorado, pronto para todos os sacrifícios, ser para nós sem igual, em relação ao qual basta pronunciar seu nome para sentir prazer e alegria. Gostaria de convencê-la de que a natureza atiça de 1000 modos o fogo cujo calor nos acompanha por toda a vida, que ela lança a mão de tudo, pois o que acabo de lhe dizer é apenas uma minúscula parte das fontes de onde provém o amor materno.
que ela lança a mão de tudo para retirar da mãe toda e qualquer possibilidade de afastar-se ela de seu filho. Será que consegui convencê-la disso? Se a resposta for afirmativa, eu ficaria muito contente, do fundo do meu coração. Seu velho amigo, Patrick Troll. E é assim chegamos ao fim da carta 4, um capítulo deveras complexo sobre a natureza humana. Sejam bem-vindos no próximo vídeo. Muito obrigada.